Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos juntos para mais um dia de aula. Antes de começar, vamos fazer nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos para a nossa chamada. Adonis, Alice, Heloíse, Gabriel, Jéssica, João Eduardo, Matheus de Santana, Matheus Henrique, Pedro Benício, Pedro Gabriel, Petros Henrique, Rafael Henrique, Rildo Luiz, Samuel Murilo, Tarsila Almeida, Thales Alexandro e Thaís Santos. Então vamos ver qual é a nossa aula de hoje. Meus amores, estamos juntos mais um dia. Nossa aula de hoje é de português. Abra o livro de vocês na página 191 e depois a página 192, a atividade. O nosso tema de hoje é parágrafos. Quero que vocês prestem bem atenção para aprender o que é um parágrafo num texto, tá bom? Vamos lá. Na página 191, tem aí um pequeno texto no quadro verde. Você sabia? Vamos ler? As crianças são muito importantes na sociedade indígena. Todo nascimento de uma criança na tribo indígena é festejado. E o nome que cada uma recebe tem um significado especial. Nadar, correr, subir em árvores e passear de canoa estão entre as brincadeiras preferidas das crianças indígenas. Os brinquedos das crianças são confeccionados pelos adultos ou pelas próprias crianças, como bonecas, arco e flecha, que são feitas de barro, palha e madeira. As crianças adoram ouvir histórias contadas pelos mais velhos. Dessa maneira, elas aprendem as tradições de seu povo. Observe que o texto acima está estruturado em parágrafos. O que é parágrafos, tia? Parágrafos é a divisão de um trecho do texto indicado pela mudança de linha. Prestem bem atenção. Aqui no texto, vou botar bem perto para vocês. Aqui no texto tem três partes que estão com as linhas, o espaçamento diferente, está diferente das outras linhas, certo? Então, um parágrafo começa quando uma linha está mais afastada das outras. Ou seja, não sei se vocês estão vendo, aqui tem o número 1, número 2 aqui e o número 3. Então, esse texto tem 3 parágrafos, certo? Que começa nesse espaço aqui, ó, que está diferente das outras linhas. Esse espaço aqui, ó, é um parágrafo. Quando tem um outro espaço, já é outro parágrafo. Quando tem um outro espaço, já é outro parágrafo. Então, eu quero que vocês enumerem aí, nessa parte do texto, coloquem aí o número 1 nesse primeiro parágrafo, o número 2 aqui, no segundo parágrafo, e o número 3 aqui, para vocês saberem que esse texto tem 3 parágrafos, certo? Quando a gente vai começar a escrever um texto ou uma história, veja só. Aqui está a linha do caderno, certo? Aquela linha que tem no caderno, a primeira linha. Então, quando você vai começar um texto, você começa um parágrafo. Então, não é para começar no cantinho da linha. É para dar um espaço mais ou menos de um dedo no seu caderno e começa a escrever. Quando você chega na outra linha, aí você vai continuar a escrever o texto de cantinho para cantinho. De cantinho para cantinho. Certo? Só na primeira linha, você dá um espaço de um dedo e começa a escrever. Cada parágrafo, ele deve falar de uma mesma coisa. Se você vai falar de outra coisa, você já vai fazer outro parágrafo. Aí faz a mesma
coisa. Espaço de um dedo e começa a escrever. Quando terminar, segue a mesma linha. Certo? Então, isso aqui é um parágrafo, gente. Em um texto há várias ideias. Os parágrafos ajudam a organizá-las. Toda vez que um parágrafo for iniciado, significa que uma nova ideia será acrescentada ao texto. Para iniciar um parágrafo, dá-se espaço. Feito eu disse, espaço de um dedo. Tá bom? Então, se aqui fosse um texto, aqui eu já teria aqui, ó, um parágrafo, que é o espaço, 2 parágrafos, que é o outro espaço. Certo? Então, agora vocês vão fazer as atividades da página 192 e vou colocar um texto para vocês copiarem. E nesse texto, quando vocês copiarem, vocês vão dizer quem é o primeiro parágrafo, enumerar, né? O primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto ou quanto estiver, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.